E continuando a falar sobre o Dia Internacional da Mulher, nós trouxemos aqui no estúdio a diretora da ABRH da região Centro-Oeste, Dilze Persílio, para falar dos desafios que nós, mulheres, enfrentamos no mercado de trabalho. Boa tarde, Dilze. Boa tarde, querida. São muitos, né? Muitos mesmo. Na verdade, chega a ser emocionante essas reportagens que a gente viu, esses links, porque realmente nós, se a gente for pegar historicamente, a nossa ascensão no mercado de trabalho, ela se deu muito rápido, né? Então, a gente está falando aí de 100 anos, cento e poucos anos, e hoje a gente está aí de igual para igual, em cargos desde os operacionais até os de alta gestão, cargos que antes eram considerados somente masculinos e que a gente está assumindo aí com as competências que a gente tem, não deixando de sermos mulheres e femininas, mas mostrando toda a nossa competência. Foi o que a Juliana, que é a motorista de ônibus que a gente acabou de ver na reportagem, falou, né? Ela trabalha com mais 2 mulheres no meio de mais de 300 homens, continua vaidosa e ainda chega em casa, é mãe, desenvolve as tarefas de casa, aí uma jornada que talvez seja até tripla, né? Na verdade, no caso da Juliana, é uma jornada quádrupla, né? Porque ela ainda estuda à noite. Então, realmente, uma das características, né, quando a gente fala de características femininas, de competências femininas que estão sendo valorizadas no mercado de trabalho, não está tão ligado à questão do gênero, mas o que culturalmente foi atribuído à mulher, como essa questão de ser multitarefas, ter foco, porque você não pode simplesmente não prestar atenção no filho enquanto você está fazendo a comida, por exemplo. Você tem que ter o foco em muitas atividades. E no mundo corporativo, isso é muito demandado. Então, a criatividade, o bom humor, a delicadeza, né? Então, em algo tão estressante que é o trânsito, ônibus, passageiro, problemas, e você ter uma visão feminina, ela pode ajudar bastante. Essas são características femininas que estão sendo cada vez mais valorizadas aí pelas empresas, pelos contratantes, né? Sim, porque, e aí eu volto a insistir, eu não estou falando que os homens não têm essas características, mas é que culturalmente isso foi mais permitido para a gente, porque o homem tem aquela história de ter que ser o durão, de ter que ser o assertivo, né? Desde lá do Homem das Cavernas, sair, caçar, né? E a gente não, a gente tinha que ficar lá, eu acho que as nossas colegas, mulheres das cavernas, tinham que cuidar do vizinho, cuidar da sogra, cuidar do filho, cuidar da alimentação, cuidar de alguém que ia lá arrumar alguma coisa dentro da caverna, e isso nos dá uma habilidade de gerir conflitos, de conciliar e de conseguir fazer de tudo um pouco com o máximo de atenção e cuidado, e isso é muito importante nesse mundo corporativo, cada vez mais selvagem que a gente vive e que demanda da gente sempre multi-habilidades. E mesmo com todas essas características femininas que estão sendo valorizadas, as mulheres, apesar de ter crescido nos últimos anos, as mulheres ainda ocupam menos cargos de liderança do que os homens, né? Essa é uma realidade aqui no Brasil. Isso é uma realidade. Sabe onde que eu estava percebendo um machismo? No esporte, por exemplo, a própria mídia, ela transmite a prova do homem, vamos pegar aí a São Silvestre, né? Transmite completa a prova masculina e não transmite a feminina completa, né? Não dá o mesmo valor, e isso, infelizmente, é o que acontece na nossa cultura. Mas, assim, como a secretária Leda falou muito bem, isso é uma questão de tempo. E uma coisa que eu gostaria de colocar, porque às vezes gera um pouco de confusão, o porquê que, em média, as mulheres ganham até 20, 25, 30% a menos que os homens. Não é que há hoje tanta diferença no salário entre o homem e a mulher para uma mesma vaga. É porque justamente como a gente agora que estamos aumentando a nossa participação nos cargos de gestão, os cargos em si eles pagam menos. Não porque paga menos para mulher e homem, até porque o Ministério Público está em cima, as empresas têm suas sistemáticas de cargos de salário e estão buscando essa igualdade. Mas a gente precisa crescer mais no mercado de trabalho, mostrando o nosso valor, matando um leão por dia, né? A mulher não adianta ela ser competente, ela tem que
parecer, evidenciar essa competência e sempre muito bonita, cheirosa, maquiada, sem descer do salto. Então, no caso, essa questão da diferença de salário é proibido? Sim, é extremamente proibido. E assim, eu sou um otimista, né? Acho que quem lida com pessoas tem que ter uma visão otimista e acompanhar essa evolução. E o que a gente percebe? Eu trabalho com seleção há 20 anos. E vamos colocar aí, de 5 anos para cá, você não vê mais as empresas colocando nem o preferencialmente homem. Por quê? Porque hoje já há um senso comum, um inconsciente coletivo de que é muito feio essa discriminação. E partindo do pressuposto que a gente tem profissionais de recursos humanos que buscam uma boa gestão do clima e da cultura organizacional, esses próprios profissionais não deixam que isso aconteça. Então, a diversidade está sendo cada vez mais uma realidade dentro das organizações, seja no que diz respeito à inclusão, no caso específico, né, das pessoas com deficiência, por exemplo, mas no caso da mulher, que é o que a gente está discutindo aqui, hoje a liderança feminina, as equipes mescladas, então eu tenho situações que a empresa fala, não, olha, eu já tenho muito homem aqui, vamos colocar um pouquinho de mulher ali para quebrar o clima, ou ao contrário, né? Nós só tem mulher aqui, quando tiver TPM ou engravidar, vai complicar a minha... Então, acho que isso está sendo tratado de uma forma mais natural e respeitando as diferenças, porque não adianta você querer tratar pessoas diferentes de uma maneira igual, você tem que tratar pessoas diferentes de maneira diferente, seja pela questão de gênero, seja pela questão de características físicas ou intelectuais, a gente tem que saber trabalhar a diversidade dentro das organizações. Diz até que está mudando, né? A mulher está aí partindo para trabalhar onde, por exemplo, a construção civil que a gente viu, onde só predominavam homens, como também os homens estão ajudando as mulheres em casa, né? Cada vez mais comum dividirem as atividades domésticas, cuidar dos filhos. A geração que está aí, a geração Y, que hoje já assume postos de liderança, e a Z, que está começando aí, que são os menores aprendizes, os estagiários, os jovens, já não é mais um tabu o provedor da casa ser a mulher. E hoje, em muitas famílias, não existe mais essa figura de o provedor. Pega-se o dinheiro do homem, o dinheiro da mulher, coloca tudo ali em cima da mesa e vamos pagar as contas, vamos investir naquilo que é bom para a família. Então, isso faz com que a gente não tenha mais limites, né? As coisas começam em casa, são culturais, né? E as pessoas hoje da geração Y, que são filhas de mulheres que sempre trabalharam, então elas entendem melhor, esse mesmo gestor do sexo masculino, ele vai entender melhor uma colaboradora ou até mesmo uma colega que seja líder como ele, porque ele normalmente já é filho de uma mulher que trabalha fora e etc, né? Diz, a mulher, cada vez que ela entra no universo masculino, ela ganha muito espaço também, mas também está suscetível a acontecer coisas ruins, que é o caso do assédio, né? É um caso que ficou famoso mundialmente, foi uma funcionária pública dos Estados Unidos que denunciou o Bill Clinton, que na época, quando ele era governador, o Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos, aí, por assédio sexual. Isso é uma realidade? O que a mulher deve fazer? Como que ela pode se defender, né, numa situação como essa? Eu acho que depende muito da postura. Se a mulher ficar cheia de dedos e achar que a pessoa piscou para ela, tem uma conotação, como você brinca com um amigo e você dá uma piscadinha, né, daquela brincadeira. Então, a mulher, primeiro, ela tem que ter consciência dos direitos que ela tem. Então, eu gosto muito daquela campanha que fala, lugar de mulher é onde ela quiser. E independente da roupa, seja fora do ambiente corporativo, que é muito isso, independente da roupa, independente se eu bebi, se eu não bebi, independente de qual lugar eu estava, eu tenho o direito de falar não e o meu não tem que ser respeitado. No mundo corporativo, isso também vale. Vale o que é bom e o que é ruim que está na nossa cultura. Então, realmente existe, primeiro, o assédio sexual, mas também muito do assédio moral, porque diferente um pouco do perfil da liderança feminina, a liderança masculina ela é muito baseada no poder e no ego.
no famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pelo amor de Deus, rapazes, não estou sendo preconceituosa aqui, mas eu quero que vocês me entendam. Então, nesse sentido, às vezes a mulher subordinada, seja até mesmo subordinada de uma outra mulher, ela pode sofrer alguns tipos de assédio, e muito ligado à aparência. Por exemplo, tem um caso que a empresa ela foi processada porque no WhatsApp do grupo de trabalho da empresa, usava os termos, a gordinha, a não sei o quê, que é ruim para homem, como é ruim para mulher também. Mas, infelizmente, a gente, por ainda não estarmos na igualdade de direitos plenos com relação aos homens, a gente acaba sofrendo mais a questão do assédio. E antes da gente encerrar, eu só queria falar uma questão que é legal, assim, as mulheres elas estão sendo mais absorvidas no mercado formal em posições teoricamente mais masculinas. Por quê? Porque o mercado informal, ele acaba capturando muitos homens, no seguinte sentido, eu ao invés de estar ali fazendo aquele trabalho de assentar a cerâmica com carteira assinada, eu posso fazer isso, às vezes, ganhando mais informalmente, porque o mercado demanda mais esses prestadores de serviços informais do sexo masculino. Então, as empresas elas estão sendo muito espertas de trazer essas mulheres, porque a mulher, como ela é mãe, como ela é dona da casa, ela tem essa responsabilidade e ela não vai deixar a carteira assinada e o emprego formal na mão por qualquer outra oportunidade com um salário um pouquinho maior. Vai prezar a estabilidade. Exatamente. Né? Tanto é que a gente tem empresas que o ticket alimentação é dado para a mulher. Mesmo se o funcionário for o marido, a mulher que recebe, porque aí ela sabe o que ela precisa comprar para dentro de casa. Gizi, obrigada pela sua participação. Parabéns pelo Dia da Mulher. Obrigada, querida, por você também. E me desculpe aí, mas eu sou uma feminista de plantão. Obrigada, boa tarde para você.